Olá, bom dia, estamos outra vez nas beatas, hoje para fazer um pão sem fermento, sem levedura. É um pão rápido, é um pão ótimo para, por exemplo, termos uma comida com molho e de repente não temos pão, e então é super rápido, em 10 minutos temos o pão. Ele não precisa de processo de levedação, como não tem fermento, então basicamente eu costumo fazer esta receita a olho. Ponho os ingredientes, tem a ver com a textura da massa, com o que sentimos, mas eu aqui vou tentar vou tentar pesar e medir e dar-vos as medidas neste caso. É óbvio que depende também muito da farinha, quanto mais integral for a farinha, mais água precisa, as farinhas integrais são mais secas, precisam de mais hidratação do que a farinha de trigo. Esta é a farinha de trigo sem fermento e eu costumo fazer mais ou menos 100 gramas, dá uma boa quantidade de pãozinhos para uma refeição. Pronto, temos 100, 117, é para os pozinhos que desaparecem. Depois este pão tem 3 elementos: farinha, água morna e um tipo de gordura. Podem pôr azeite, óleo, manteiga. Eu gosto de usar iogurte grego, tem uma percentagem elevada de gordura. Eu gosto mais porque dá um sabor mais ácido ao pão. Eu gosto de sentir a acidez no pão, então uso iogurte grego. Então aqui já não precisamos da balança. Vamos pôr para 100 gramas de farinha, vamos pôr uma colher de sopa para já, uma colher de sopa bem cheia de iogurte. Agora tentamos espalhar minimamente. Podem fazer isto logo diretamente na bancada. Eu gosto de fazer na bola para conseguir manter os ingredientes todos. Pronto, quando ele estiver assim meio esfarelado, voltamos a fazer uma covinha e aí vamos juntar a água morna. Juntamos um pouco. O que se pretende aqui é uma massa homogénea, ou seja, que temos que hidratar toda a farinha e conseguir amassar. Não nos podemos esquecer que o iogurte contém água. Por isso, quando usarmos manteiga ou azeite, a quantidade de água é menor. Aqui, como podem ver, ela está hidratada, mas mole, ou seja, não vai facilitar o processo de moldagem. Então precisamos de mais farinha. Porquê é que eu faço isto a olho? Porque geralmente isto é uma receita que é quase de urgência, né? Um bocadinho de pão, não há pão, vou fazer o pão no instante. Em 10 minutos tenho pão. E então é um bocado também com o que temos. E não é preciso pesar, basta... Junta-se os ingredientes, mais ou menos o que a gente tem. Farinha, água, iogurte, azeite. Depois, neste processo aqui, por exemplo, como podem ver, já consigo manusear minimamente a massa. Vamos pôr sal, umas pitadas de sal, e aqui podem juntar especiarias do género açafrão, neste caso curcuma, cominhos. Podem até pôr sementes de cominhos. Eu gosto mais de especiarias moídas em pó, porque é para não sentir tanto, mas podem pôr sementes de coentro, raspas de limão, raspa de laranja. Aqui podem criar os vossos sabores que gostam mais. Eu costumo também fazer muito com alho em pó. Fica super interessante sentir o alho no pão. É quase um pão de alho.
Pronto, então é nesta fase, vamos incorporando a farinha até perceber que conseguimos moldar sem ela colar nas mãos. É óbvio que quanto mais amassam a massa, mais ela hidrata e mais úmida ela vai ficando. Então é importante, não é preciso amassá-la muito, é só ter a certeza que toda a farinha hidrata. Como podem ver, ela já não cola na bola. Nesta fase aqui, eu passo para a bancada, sempre com um pouco de farinha. Este processo é para garantir que a umidade que está dentro da massa venha para o exterior e eu consiga controlar a quantidade de farinha que vou acrescentando à massa, evitando que ela cole. Não é propriamente amassar, mas sim, na verdade o que eu estou a fazer é misturar bem os ingredientes, fazer com que a água se misture bem com a farinha. Isto vai ser uma massa sempre mais úmida, digamos assim, por causa do iogurte. Pronto, nesta fase em que ela já não cola, como podem ver eu estou a abri-la e ela não está a colar. Pronto, formamos uma bola. Deixamos aqui. E colocamos um bocadinho de película para ela não secar. Este é o primeiro processo. Ela vai descansar, vou-lhe dar 5 minutos, 2, 3, 5 minutos, não precisa de muito tempo, é só o tempo de eu ligar a frigideira onde eu vou fazer, onde eu os vou cozinhar, e isso dá algum tempo de descansar a massa. E depois passamos ao processo de esticar e processo de cozimento. Então já tenho a bancada montada, preciso de uma superfície com farinha, um rolo da massa, e vão precisar de uma frigideira, uma placa, uma chapa, uma chapa de grelhadora, para cozinhar o pão. A temperatura é média, baixa, não muito quente, porque senão queima muito o pão. Convém pré-aquecer, depois pegam na massa, que está aqui a descansar. E tentam dividi-la, como podem ver, está super homogénea. Voltam a tapar esta, não secar. Depois nesta parte, fazem assim para fazer uma bolinha, enrolam para dentro. Agora na superfície espalmam, com a ajuda do rolo, vão esticando. Conforme vão esticando, ela vai ficando úmida, vai começar a pegar, rodam do lado contrário. Tenham sempre farinha na bancada, que é para este processo ser mais fácil. Ela não precisa de ficar, ou pelo menos eu não gosto de as fazer redondas, certas, perfeitas, porque eu gosto de ver assim, gosto das imperfeições. Neste processo, nesta parte aqui até já podem fazer com as mãos. O ideal é ele ficar o mais fino. Há quem goste, eu gosto dele assim fino. Há quem goste de fazê-lo mais grosso, também depende. Quanto mais grosso ele ficar, mais tempo vai demorar no processo de cozedura. E corremos o risco dele até ficar maçudo
mal cozinhado. É assim, fininho, como podem ver. O risco dele ficar cru é quase zero. Então colocam na frigideira. Ele vai começar a cozinhar. Já se consegue ver aqui nestas partes. Não sei se dá para ver na câmera, possivelmente não. O calor da parte de baixo a vir para cima. Tentem rodar, que é para não queimar mais de uns lados do que de outros. E vão vendo como ele vai ficando por baixo. Só subir aqui mais um bocadinho. Podem ver, ele está a começar a cozinhar. A gente agora quer que ele ganhe alguma cor. Parece que começa a ver, ele começa a ganhar umas bolhas. Para ganhar cor. Perfeito. Um bocadinho de cor. E voilà, está cozinhado. Depois é só molhar molhos, dips, guacamole e comer. Que é a parte que eu gosto mais. Mentira, também gosto de fazer.